Quer ajudar seu filho a desenvolver mais a comunicação? Então você chegou no lugar certo. Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te ensinar técnicas para ajudar o seu filho a se comunicar melhor. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui da SEO Psicologia. Hoje vamos falar sobre técnicas para desenvolver a comunicação. Como você já sabe, o autismo é um transtorno que afeta a comunicação. Todas as pessoas autistas têm dificuldade de comunicação. Agora, comunicação, fala, linguagem são três coisas diferentes e eu já expliquei isso em outro vídeo. Então, nós vamos deixar aqui para você o link do vídeo anterior, caso você queira entender um pouco melhor qual é a diferença entre fala e comunicação. Todo autista tem dificuldade de comunicação. Inclusive, é a comunicação que vai definir se esse autista precisa de mais suporte ou menos suporte. Se ele é um autista nível 1 de suporte ou se ele é um autista nível 3 de suporte. Lembrando que tem o nível 2 aí no meio também, que é um intermediário, né? Então, a gente precisa ajudar os nossos autistas a desenvolver a comunicação, porque é isso que vai garantir que ele precise de menos suporte, de menos ajuda ao longo da vida, tá? Como que a gente vai trabalhar isso? De diferentes maneiras. Então, a primeira estratégia para você conseguir ajudar no desenvolvimento da comunicação é entender em que ponto que o seu filho está. Qual é o ponto da comunicação em que ele está? Se ele consegue falar bem, mas ainda assim tem dificuldade de comunicação, a gente vai trabalhar de uma forma. Se ele não fala, o nosso trabalho é diferente. Se ele tem um diagnóstico de apraxia da fala, o nosso trabalho é outro, completamente diferente. Então, a primeira coisa que você precisa é entender quem é o seu filho, em que ponto do desenvolvimento da comunicação que ele está, porque assim a gente vai usar estratégias diferentes. Agora, independente de qual ponto da comunicação que ele está, a gente tem técnicas que vão funcionar 100% das vezes. As estratégias vão mudar e aí você precisa de ajuda de uma fono, provavelmente. Mas a gente tem estratégias de comportamento que vão auxiliar e que vão caminhar junto com as técnicas que a fono vai te passar, tá bom? Primeira coisa, reforço positivo. Vocês já devem ter ouvido falar em reforço positivo, ou eu mesma falando aqui, ou até em outros lugares. É um termo muito conhecido, né? Basicamente, gente, reforço positivo é aquilo que nos dá prazer, é aquilo que nos dá satisfação. Então, o reforço gera um sentimento. Toda vez que a gente associa ganhos e comportamentos a um sentimento positivo de ganhar, de conseguir, de conquistar, a gente tem um reforço positivo muito poderoso. Então, não é um elogio só por elogiar, tipo, muito bem, aí eu faço de novo, muito bem, aí eu faço 50 vezes, muito bem, na 50ª já não está fazendo o menor sentido. Tá? Então precisa ser uma coisa, nossa, que legal, você conseguiu, parabéns, tem que ter uma emoção envolvida. Senão, aquilo não vai funcionar, é só um toquinho e uma palavra e funciona muito pouco, tá? Outro erro comum de vocês em relação ainda ao reforço positivo é que vocês esquecem do poder que ele tem e vocês querem ensinar pela raiva, pelo medo, pelo perder coisas. E isso não funciona tão bem quanto o reforço positivo. É muito melhor eu colocar ali uma estratégia de comunicação e, ensinar para aquela criança pedir aquilo que ela quer, pedir um brinquedo, pedir um biscoito, pedir uma coisa que ela gosta muito, porque aí ela consegue comunicar, pedir e ganhar aquela coisa. Isso gera um sentimento de satisfação, de conquista, de nossa, eu consegui me comunicar, seja falando, seja através de troca de figuras, seja escrevendo, de qualquer maneira que essa comunicação acontecer. Foque sempre em dar aquilo que ela quer. Imagina o tanto que é prazeroso a gente conseguir aquilo que a gente quer. Isso é um reforço positivo muito potente e você pode encaixar isso em estratégias no seu dia a dia. Outra técnica muito poderosa é a técnica que eu chamo do passinho de formiga. É pensar em mais um. Então,
primeiro eu entendo onde o meu filho está, qual é o ponto do desenvolvimento que ele está, e daí eu penso, como que eu posso dar um passinho de formiga, um pouco além do que ele já consegue, mas sem ser um passo muito grande, porque senão fica difícil para ele conseguir e ele pode acabar desistindo, tá? Então, a técnica do passinho de formiga precisa, primeiro, você entender onde ele está, qual é o ponto do desenvolvimento que ele está, e depois pensar qual é o mais um que eu posso fazer aqui. O que eu posso acrescentar mais um pouquinho? Vou dar um exemplo com fala, você não precisa usar só a fala, tá? Mas eu vou dar um exemplo da fala. Então, vamos supor que o seu filho fala sons aleatórios. Ele fala ó, e ele ainda não fala nem sílabas direito. Então, qual é o meu próximo passo? Acrescentar as consoantes, eu vou acrescentar sílabas. Então, o A dele eu vou fazer virar um BA, que é fácil de falar, né? Ou um PÁ, que é fácil de falar também, tá? E aí eu vou dando exemplos, eu vou mostrando como fazer, eu vou exigindo, você quer uma bala? Então faz assim pra mim, bala! E ele faz um bar para poder conseguir falar alguma coisa. A gente mudou de uma letra para uma sílaba. Depois a gente muda para sílabas repetidas. Então, papá, babá, tudo que a gente puder repetir, as sílabas que vão, as palavrinhas, né? São 4 letras, mas com sílabas repetidas. Também é mais fácil para ele conseguir. Um passo a mais do que isso, palavras curtas com sílabas diferentes. Então, eu já começo a pedir que ele diga bola. Ou aumentar uma letrinha. Então, o papá vira papai. E aí eu vou acrescentando sons, a palavrinha vai crescendo. Conseguiu falar uma palavra de 2 sílabas? Passa para uma maior. Conseguiu falar um pouco mais? Passa para frases de 2 palavras. Então, dá bala. Dá papai, quer papai, vai ampliando aos pouquinhos. Entendeu o exemplo do passinho de formiga? Eu passo de um para o outro. Se ele fala só uma letrinha, não adianta eu querer que ele fale uma frase inteira, ele não vai conseguir, tá? Tem que ser no passo a passo, devagarinho, passinho de formiga. Todos os dias lá no meu Instagram eu falo sobre comunicação, sobre reforço positivo, sobre passinho de formiga. Então me segue lá no Instagram, @marilia.celpsicologia. Além disso, a gente também tem aulas que acontecem toda segunda-feira, 9 horas da noite. Você pode aproveitar e estar ao vivo lá comigo, tirando suas dúvidas, mandando suas perguntas. Mais ainda, deixa aqui nos comentários também, caso você tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse vídeo, respondo todos os comentários, inclusive aumentei o volume do microfone nesse vídeo hoje, porque vocês comentaram que o som não estava muito bom, então a gente está aprimorando dentro daquilo que vocês mandam, isso é muito bom, tanto para mim quanto para vocês, porque eu consigo saber o que está funcionando melhor e consigo te ajudar mais, tá? Então deixa o seu comentário nesse vídeo aqui embaixo. Terceira técnica, como você não tem experiência com isso, você não é fono, você não estudou para fazer isso, você vai ter dificuldade, claro, e você pode errar na hora de escolher esse passinho de formiga. Então a terceira técnica é testar. Faz o teste, tenta de um jeito, seguindo as estratégias que eu estou aqui te passando, tenta. Ou também você pode perguntar para a fono, né? Perguntar para as terapeutas que já atendem, qual é o passinho de formiga que eu tenho que dar? E faz o teste. Se você achar que for demais, dá um passo atrás. Não tenha medo de voltar atrás. É melhor você reforçar e repetir aquilo que ele já sabe fazer do que tentar dar um passo maior do que a perna e correr o risco de perder tudo que ele já consegue. Então, peça a ajuda das terapeutas, mas também não tenha medo de dar um passinho atrás se for necessário. Essas técnicas foram úteis para você? Aplica aí na sua casa e depois volta e me conta se deu certo. Deixa sua curtida aqui também para a gente saber que esse conteúdo está sendo interessante para você. Tá joia? Te espero na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.